Olá, agora vou comentar o artigo 43 da Lei Complementar 17. Bom, a gente aprendeu que existem duas formas de o processo administrativo ou o procedimento administrativo de apuração de responsabilidade pelo Conselho da Magistratura. Existem duas formas desse processo ser iniciado. Ou o próprio Conselho da Magistratura inicia esse processo de ofício por vontade própria, né? Ou o Conselho da Magistratura inicia esse processo a pedido de alguma autoridade ou a pedido de alguma pessoa com representação de advogado. Ou seja, alguém vai fazer um pedido, uma petição inicial, que a lei chama de representação. Beleza? Ok, então existem essas duas formas de ser iniciado um processo administrativo disciplinar no Conselho da Magistratura. Tá? E qual é o objetivo final desse processo? É descobrir se deve ser aplicada a penalidade ou se não deve ser aplicada a penalidade. Por exemplo, o Conselho da Magistratura pode aplicar, conforme eu já disse várias vezes, uma pena de suspensão a um juiz, por exemplo, de até 30 dias. O juiz vai ficar 30 dias sem receber R$1 do tribunal. Ou o servidor. Beleza? Ok. Agora, no artigo 43, primeiro vamos lê-lo. Veja bem. Distribuída a representação, ou seja, a petição da autoridade que pede para ser iniciado o procedimento, né? Distribuída a representação, poderá o relator, quando a petição é distribuída, o Conselho da Magistratura tem 5 membros. Um desses 5 membros será o relator desse procedimento disciplinar. Tá? O relator poderá, o que o relator vai fazer quando ele recebe a petição, a representação para ser iniciado o procedimento de apuração da irregularidade? O que ele vai fazer? Ele tem duas opções, o relator. Ou ele vai mandar arquivar de plano a representação, quando manifestamente infundada e inepta, ou quando faltar qualidade ao seu subscritor. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que quem está pedindo para iniciar o procedimento disciplinar é um delegado. Só que na hora de assinar o papel, a petição, quem assina não é o delegado. É uma outra pessoa que não é autoridade. E aí, o que vai acontecer? O relator vai ler a representação, vai falar, opa, o cara está falando que é delegado, mas na verdade ele não é delegado. Arquivo de plano, porque faltou qualidade da pessoa que está querendo iniciar o processo administrativo. Faltou qualidade da pessoa que assinou a petição para iniciar o procedimento administrativo. Deu para entender? Agora imagine outra situação. O João da Silva, uma pessoa comum do povo, não é autoridade, não é nada, é um cidadão comum que não ocupa nenhum cargo público. Ele simplesmente descobriu uma irregularidade de um juiz e aí ele resolveu entregar o juiz, falar para o Conselho da Magistratura, para o Conselho da Magistratura aplicar a penalidade contra o juiz. Esse cidadão pode? Pode, óbvio que ele pode. Só que conforme a gente viu, ele terá que ser representado por um advogado. É o exercício do direito de petição, mas nesse caso específico ele tem que ter a representação do advogado com inscrição na OAB. Beleza. Aí o que esse cara faz? Ele faz um pedido, assina lá no nome dele, o João da Silva, tal, pede para ser iniciada a investigação. E entrega para o Conselho da Magistratura. Doutores, o relator vai olhar e vai falar, isso aqui não é uma autoridade não. Esse cara aqui é um cidadão comum do povo. Não tem assinatura do advogado. Arquivo de plano. Deu para entender? O relator vai arquivar de plano o processo, porque faltou a assinatura do advogado. Ok? Beleza. Agora, se tiver tudo certo, se a petição inicial aí não for infundada, se a petição inicial não for inepta, se não tiver nenhuma irregularidade quanto à qualidade do subscritor da petição, ou seja, se tiver tudo ok, a pessoa for uma autoridade ou então estiver representado pelo advogado,
Aí, doutores, aí o relator ele vai ficar impossibilitado de mandar arquivar liminarmente o processo. Ou seja, ele não poderá mandar arquivar de plano aquele procedimento. Ele vai ter que dar continuidade ao procedimento. Aí que se encaixa o inciso 2. Veja bem. Ó. Propor ao Conselho da Magistratura o arquivamento liminar ao considerar manifesta a sua improcedência. Nesse caso do inciso 3, é mais ou menos assim. Ó. O relator lê a petição inicial e verifica que aquela irregularidade apontada para aquele magistrado, para aquele juiz, contra aquele juiz, é uma irregularidade que, na verdade, não pode ser punida. É algo que não tem nada a ver. Vamos imaginar o seguinte, ó. Vamos imaginar que... Um exemplo bem grotesco mesmo. Assim. Vamos imaginar que o juiz ele tem que pagar uma conta no dia 1º e ele acaba esquecendo de pagar ou sei lá, ele não conseguiu pagar no dia 1º, pagou no dia 10, mas pagou. Aí vamos imaginar que o banco contrate um advogado para ingressar com um pedido para que o juiz seja punido no tribunal. O relator, quando ele lê isso, ele vai falar, isso não precisa... Tudo bem se o juiz atrasou. Beleza, o juiz atrasou, mas ele já pagou e não é por causa disso que ele tem que ser punido com a suspensão de até 30 dias ou com qualquer penalidade aqui no tribunal. Deu para entender mais ou menos? O relator, ele faz um julgamento prévio, o próprio julgador, o próprio relator já percebe que aquele caso não vai ser, não terá como se aplicar uma penalidade administrativa àquele juiz. Mais ou menos isso. E aí o que o relator faz? Ele não pode arquivar o caso diretamente. Então o que ele faz? Ele relata esse caso para os demais membros do Conselho da Magistratura e fala: olha, na minha opinião, isso aqui deveria ser arquivado porque não tem como aplicar uma penalidade aqui para esse juiz em relação a esses fatos. E aí ele fala isso, ele propõe o arquivamento ao Conselho da Magistratura e aí o Conselho da Magistratura vai analisar. Cada um dos 5 desembargadores vão votar e vão descobrir se realmente é caso de arquivar ou não. Aí tudo bem. Aí vamos imaginar que não foi o caso do inciso 1, arquivamento de plano, e não foi o caso do inciso 2, proposta de arquivamento. Beleza? Ou seja, o processo tem que dar continuidade ao processo. Nesse caso, doutores, nesse caso de continuidade do processo, aí o Conselho da Magistratura deverá seguir o procedimento a partir do artigo 44, que a gente vai aprender daqui a pouco. A respeito do artigo 43, está tudo tranquilo, né? Você já entendeu tudo, né? O relator, a petição inicial da autoridade ou da pessoa comum do povo será distribuída para um relator entre os 5 membros do Conselho da Magistratura. Esse relator, ou ele vai arquivar o processo, ele sozinho vai arquivar o processo, quando for o caso aí de faltar a qualidade ao subscritor, ou for inepta, ou for infundada a petição inicial. Ou então o relator vai propor para que o Conselho da Magistratura decida pelo arquivamento, porque não seria possível aplicar a penalidade naquele caso em específico. Se não for caso de arquivamento, aí é caso de seguimento do processo, ou seja, o processo tem que tramitar regularmente. E aí isso deverá ser esse trâmite deverá obedecer ao artigo 44 em diante, tá? O artigo 43 que fala do arquivamento, tranquilo, você já aprendeu, tá? Agora eu vou fazer uma pequena pausa, daqui a pouco eu volto para falar do artigo 44 em diante. Até logo.